A nossa aula vai ser, vamos dar uma atenção para o fecho, tá, Cláudia? Porque a bolsinha, quem sabe fazer, quem tem o fecho, né, sabe fazer qualquer bolsa. Tá. Então, eu vou fazer a explicação do fecho para o pessoal em casa se desenrolar, né? Que quando encontrar o fecho, comprar sem preocupação, que vai saber fazer. E aqui também tem um pequenininho, o mesmo passo, tanto para grande quanto para pequena, é o mesmo passo, Eu tá? tenho que comprar primeiro o fecho para depois fazer a bolsa. Isso. Cada as medidas. E eu causa- compro em que tipo de casa? Ó, tem lá na Vasco da Gama, casa de ferragem. Mas assim. então, pro Brasil todo, casa de ferragens. Isso, Tá. casa de ferragens para bolsa. Para começar, eu vou pegar o papel, né? Pode ser qualquer papel que você tem em casa. Eu gosto do papel molinho assim, para você conseguir dobrar, porque você vai fazer as duas partes já. Então, eu vou pegar o fecho e vou centralizar no meio. Aí eu vou falar, mas como é que eu vou fazer o meio se eu não consigo dobrar, se eu não consigo medir aqui? Então, eu faço esse desenho aqui primeiro, né, e recorto. Recortei e aqui eu vou centralizar ele aqui no meio. Então, aqui eu sei que é o meio, que eu vou colocar esse fecho aqui e venho com essa marcação que eu fiz, ó, vou colocar ela aqui dentro. Não é complicado, Cláudia, estou fazendo assim Mesmo pra... tamanho, né? Mesmo Obviamente. tamanho. Então, ele tem que ter o mesmo tamanho. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o risco fora, até aqui, e vou fazer o risco dentro também. Aqui. Então, na verdade, eu vou fazer esse risco aqui desse meu ferrinho. Aqui eu só preciso só de uma partezinha dele, tá? Uhum. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a régua e vou medir aqui. Então, eu vou fechar esse fecho aqui, ó. Fechei. Aí, eu vou pegar a minha régua e vou fazer uma marcação aqui. Vou colocar aqui o número 1 aqui nessa curvinha. Tá vendo? Na curvinha do fecho. Agora, eu vou descer com um traço até a altura de 12 centímetros. Vamos colocar 12 centímetros, 11, né? 11 centímetros aqui embaixo. Isso aqui já é a altura da minha bolsinha. Então, aqui em cima eu tenho 4 e do risco do final da pontinha do ferro tem 11. Eu vou colocar o 45 da régua dentro, aqui ó, do risco que eu fiz. Eu vou andar com a régua e vou alcançar aquele número 1. O 45 tá Isso. parelho Isso. com aquela linha vertical, é isso? Isso, aí eu vou traçar um risco até aqui embaixo. Esse aqui não ficou muito bom não, vamos subir de novo mais um pouquinho a régua, isso, ó. Eu vou sair lá de cima, isso, do número 1 que eu coloquei aqui. Vou fechar. Aqui eu vou ter mais ou menos 3 centímetros. 3,5 que ele Aonde dá. você diz? Daqui até o final desse traço que eu fiz aqui. Tá. Aí eu venho com 45 novamente da régua, só que agora vai ser diferente, né? Eu coloquei na vertical, agora vai ser na horizontal. Ó, 45, vou caminhar com ela e vou mais ou menos aqui no meio, né? Com 1 centímetro, eu vou subir com um tracinho aqui, ó. Para não ficar um arredondado desde fora, por isso que eu subi com esse tracinho aqui, ó, assim, no 45, tá? Passa uma voltinha. Se a pessoa tem o compasso, é mais fácil para trabalhar, para fazer as marcações. Aqui eu já posso dobrar o meu papel. Daqui eu vou descer também. Agora que eu não preciso 45, não, tá? Então eu desci. Aqui eu vou arredondar, começar a arredondar. Se você tem um compasso, é mais fácil para trabalhar, tá? Que aí você já faz as marcações. Fiz, então aqui o molde de um lado já está pronto. Agora eu preciso da margem de costura. Então aqui é o molde sem margem. Como é uma peça pequena, eu coloco só meio centímetro. Aqui.
E eu venho marcando meio centímetro também. Quando o pessoal costuma fazer com compasso, né, as meninas em casa, às vezes tem gente longe, né, de São Paulo, não tem papelaria fácil para comprar um compasso. Então, assim, resolve, vai a mão livre, resolve o problema, não precisa depender dos moldes. Aqui também eu acrescento meio centímetro, não precisa de 1 centímetro. Então, aqui eu arredondo. Então, aqui eu já tenho o molde do ferrinho, mas essa parte aí você fala, por que que eu preciso de tudo isso aqui para fora? Se eu não ponho 3,5, ele não vai entrar. Quando você colocar que você for encaixar o tecido aqui dentro, ele vai faltar tecido, vai ficar esticado, vai ficar horrível, não dá certo, você não consegue colar ela aqui dentro. Então tem que ter esses 3 centímetros da marcação do final do ferrinho para fora. Tá? Perfeito, perfeito. Aí você fala, eu quero ela com a caixinha de leite. Então eu pego daqui, do finalzinho, então vou colocar uma caixinha de leite com 3 centímetros. E aqui eu venho com ele retinho assim. Agora eu vou recortar. Você recortou e abriu. Recortei. Primeira pergunta que eu lhe faço. Eu tenho um tamanho dessa ferragem, porque como você vai passar o molde, quem for fazer em casa tem que ter esse ferrinho nesse padrão. Ele tem um número? Olha, eu nunca comprei por número. Eu olho o tamanho e falo, eu quero esse. Eu acho que vai Esse. ficar uma bolsinha legal para colocar moedas. Entendi. Aí, então, sempre eu tenho que comprar primeiro a alcinha. Isso. Esse aqui arredondado, eu faria a mesma A coisa. mesma coisa. Mas aí, onde que eu deixaria os 3 aqui? Também aqui. Três ou menos aí, no caso? Aqui ele vai dar menos. Aqui Menos, você né? pode colocar 2,5 para ele. Então, você vem aqui, olha, sobe para cá no 45. E aí, você traça um tracinho, né? E vai arredondando. Ó, nesse caso, um desse tamanho aqui ficaria bom. Então, com esse tanto aqui, ó, mais 1 centímetro de costura. Entendi. E normalmente, como é que eu sei calcular quanto que eu deixo de corpinho aí da bolsa? O corpinho eu calculo geralmente por aqui. Dessa altura, deixa eu ver. Por exemplo, aqui. Aqui, Cláudia. Aqui, ó, total dela tem 5. Se eu faço mais 5 embaixo, fica pouco, né? Então, eu acrescentei nessa daqui 15. 15 centímetros eu acrescentei. Mais 10 centímetros já tá bom, que Pelo é o menos dobro. 10. É o dobro dessa parte aqui de cima. Ah, tá? então... 2 vezes esse aqui. A parte que você fala é daqui a aqui? Isso, daqui a aqui, ó. Sempre eu calculo daqui a aqui? Isso, aí vem a ré aqui, ó, daqui a aqui. Aqui o lápis, ó, gente, ó. Isso. Mais fácil para entender. Entendi. Para ter esse cálculo, né? De quanto eu consigo descer. Entendi. Aí você desce mais 10, 12. E aqui para fora sempre. Você jogou 3,5, você vai começar, faz um corpinho, desce 45 graus, que a gente costuma usar. E aí você arredonda ela do modo que você preferir. Se você quiser mais bojudinha, menos bojudinha, mas eu gosto bojudinha. Bojudinha. Né, para ficar mais engraçadinha. E aí você vai costurar, vai fazer um molde. Agora a segunda parte do molde. Eu tenho outra folha de papel. Não sei onde eu coloquei. Onde está a folha? Onde está a folha? Pronto. Está aqui. Aí eu tenho esse molde, então esse molde é justo. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou recortar aqui onde eu fiz essa voltinha. E vou fazer o segundo molde, que é para o feltro, tá? Então eu vou recortar ele desse jeito. Vou só passar aqui no papel, pessoal. Eu tenho que ter 2 moldes, então. Então, 2 moldes, um para o feltro. Que é a parte de dentro, é isso? Isso, para dar uma encorpada. O resto é tudo do mesmo tamanho, tá? Só a parte do feltro que vai ficar... Opa. Tá, entendi. Então, eu preciso ter esse molde aqui pro feltro. Ok. E esse daqui do corpinho. Mas eu não recorto antes de fazer o segundo molde, tá? Eu sempre tenho que ter o molde no tamanho exato. E aqui eu fiz isso daqui, ó. Eu cortei o feltro, que é esse daqui, e o tecido, que é essa parte inteira. Agora é só fechar direito com direito. Aqui eu coloquei o feltrinho, passei a cola spray. Quem não tiver a cola spray, pode fazer
o zigue-zague, tá? Tá. Agora Vai eu vou... pôr na máquina, deixa eu ver, só você Isso. começar que eu vou falar dessa bonitona aí também. Então, aqui eu vou costurar nesse cantinho, eu vou mostrar pro pessoal. Essa máquina é própria, né, para costuras. Deixa eu ver se eu liguei a máquina, claro. Ligou. Liguei. Tá no zigue-zague. Eu vou colocar o alfinete, porque senão o alfinete ele fica sambando, né, e sai do local. Aí eu vou fazer a costurinha normal. Essa máquina é ótima, que você consegue costurar até a noite, você viu? Ó, o barulho dela não é aquele barulho, né? Aí aqui eu vou fazer essa costurinha daquela marcação que eu fiz pro feltro. Tirar aqui. Essa parte aqui eu vou mostrar pro pessoal. Então tem que costurar em toda a volta e aqui também, fechando esse lado. Agora, o que é que eu vou fazer? Tirar os alfinetes, fechar a caixinha de leite. A caixinha de leite se fecha assim, você traça, ó, uma costura reta. Tá voando. Caiu uma pena, né, Cláudia? Mas é claro que ela voou. Olha o que a tesoura é. Espia se não ia sair voando. Ó. É um É pássaro. um pássaro. Então aqui, sempre que tiver essa caixinha de leite, eu não fecho assim, eu não venho direto. Eu paro, inicio aqui novamente e vou formar assim uma costura reta para eu poder fechar essa caixinha de leite. Aqui eu não vou fechar a caixinha de leite porque o pessoal já sabe. Então eu vou desvirar a bolsa, que toda essa parte já foi feita, né? Mas para finalizar precisa fechar a caixinha de leite. Sempre esse tipo de bolsa tem que ter caixinha de leite ou não necessariamente? Não necessariamente, tá? Aí o forro eu fiz a mesma coisa. Fechei a caixinha de leite, fiz essa costurinha aqui e eu não desviro ele. Eu ponho ele aqui dentro do mesmo jeito que tá. Eu só desviro a parte de fora, que é a bolsinha. O recheio é um feltro aí dentro? É um feltrinho, isso. Pode colocar manta, né? Manta R1. A R2 vai ficar muito grossa. Então eu coloquei ela aqui, vou mostrar para o pessoal, ó. Coloquei ela aqui, uma dentro da outra, ficou assim como se fosse um repolho. Ela vai ficar assim. Aí o que é que eu vou fazer? Pegar uma agulha com a linha e venho nessa marcação do feltro que eu fiz e vou fazer esse acabamento aqui, um ponto alinhavo em toda a volta, assim, ó. Feito isso... Tem que ser na mão agora, a máquina não dá. Na máquina ela vai formar uma costura que vai ficar grossa. E menos volume aqui é melhor. Aqui nesse caso, eu já tenho feito, né, ele, aí eu vou fazer o quê? Com ferrinho. Eu vou pegar um pouquinho de cola de contato, bem pouquinho mesmo. E vou colocar aqui dentro, só aqui nessa primeira parte, no meio e aqui nessa outra parte do ferrinho. E aí, então, eu venho com o tecido já feito o acabamento e vou embutir ele aqui dentro. Com a ajuda de uma tesoura sem ponta ou de uma sovela, eu vou encaixar esse tecido aqui dentro. Ó. Como ele já tem um pingo de cola, ele vem já fixando aqui dentro. Aí, aqueles 3 centímetros que eu fiz lá atrás, é para poder ter esse jogo aqui, ó. Que eu fiz lá no molde, é para ter esse jogo. Se eu não jogo, não faço aquele tecido, aqueles 3 centímetros, 3,5, né, nesse caso, ele não vai ter jogo aqui, Cláudia. Aí o que vai acontecer? Que você vai tentar colocar aqui, você põe ele aqui no meio, ele sai. Ó, esse aqui é o fio que eu fiz. E a cola de contato, tem alguma outra que possa fazer isso também? Eu tenho a cola para bijuteria, eu nunca experimentei, mas creio que ela fixa. Então eu vou encaixar ela toda aqui dentro. E feito isso, tem pessoas que não usam a cola de contato. Encapa aqui o alicate, depois dele pronto eu vou mostrar aqui. Ele todo aqui dentro, a pessoa vem apertando aqui levemente com o alicate.
Eu não preciso, então, passar cola de contato em toda a ferragem? Não. Você fez em 3 pontos Não. em cada alça, é isso? Sim, sim. Não precisa, só um pouquinho Porque mesmo. ela é forte, né? Isso, ela é forte. Quem não também pode levar num sapateiro, se precisar de uma ajuda, né, Mariângela? Né? Às vezes o sapateiro cobra caro, então você pega o alicate do marido, né, ou do filho, e passa, isola ele com qualquer fita, né, essa aqui é fita crepe, aí você, ó, vem apertando. Cuidado só para não apertar muito aqui essa parte de fora. Esse daqui já vem para costurar, ó, Cláudia, tá vendo? Ele já tem para costurar. Só que eu acho complicado, né, você ficar costurando. Então é muito mais fácil você colocar a colinha e apertar as pontinhas primeiro aqui embaixo, né? Aperta aqui e aperta em cima e vem trabalhando. E aí ela fica pronta. Muito bom. Adorei as explicações da ferragem. Excepcional. Essa é Mariângela com a bolsinha da vovó, da menina, da mocinha, de quem for. É que o nome é bolsinha da vovó. Peixe da vovó, né?